O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender e praticar essa palavra que hoje Ele nos dirige. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos fazendo um caminho com Jesus no Evangelho de Marcos. No domingo passado, Jesus dirigiu aos apóstolos o primeiro anúncio da sua paixão. Os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, contam de diferentes modos que Jesus anunciou por 3 vezes a sua paixão. E os 3 evangelhos relatam que a reação dos discípulos ao anúncio da paixão do Senhor foi uma reação absolutamente indigesta, de rejeição. Não estava no plano dos apóstolos, na expectativa dos apóstolos, ter deixado tudo, seguir o Mestre Jesus, que agora anuncia que vai sofrer, vai ser morto e ressuscitar. Na verdade, eles nem prestam atenção no detalhe importante da ressurreição, porque eles estão focados numa coisa: o contraste entre as grandes ações de Jesus, os grandes feitos de Jesus e o absurdo do anúncio da cruz. Hoje, no Evangelho, ele anuncia pela 2ª vez. Tomem lá comigo no seu folheto número 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Domingo passado, desculpe, uma coisa importante. Enquanto celebramos, o Padre Ademário está aqui no corredor atendendo confissões. Se alguém necessita, procure-o. Domingo passado, Jesus realizou a 2ª multiplicação dos pães
E depois da multiplicação dos pães, uma reação estranha dos discípulos pela segunda vez. A primeira multiplicação dos pães não foi bem interpretada, a segunda menos ainda. E depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão. Quando ele anuncia a paixão, Pedro pega Jesus, leva num lugar à parte e faz o que com Jesus? Repreende. E Jesus pega Pedro e repreende mais ainda, dizendo para Pedro: vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Então, aquela cena seguramente provocou um mal-estar enorme nos apóstolos. Aquela reação de Jesus tão dura com Pedro provocou nos apóstolos um abalo. Eu preciso dizer isto porque imediatamente aquela cena de Jesus repreender a Pedro, o mal-estar que ficou foi, eu pedi domingo passado, para que a gente nesses dias, semana passada, esta semana e na outra semana, nós leiamos juntos os 4 capítulos de Marcos, 7, 8, 9 e 10. Que é muito importante, tem uma continuação, tem uma unidade, esses 4 capítulos. E exatamente nesses 4 capítulos, onde Jesus anuncia por 3 vezes a sua paixão. Então, quando Jesus deu aquela bronca em Pedro, a turma deve ter pensado: ah não, agora Pedro perdeu o cargo de chefe desse trem aqui, acabou. Pedro não vai ter moral mais com Jesus. Imediatamente aquela cena, por isso que é importante que a gente leia em casa, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu a montanha e transfigurou-se diante deles. Apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Pedro de novo queria ficar em cima da montanha. E depois eles descem da montanha e Jesus fala na descida da montanha: não contem a ninguém até que eu tenha ressuscitado dos mortos. Desce da montanha. Então, Jesus tentou recuperar o ânimo de Pedro, de Tiago e João, que são, com André, os 4 primeiros apóstolos, com essa experiência mística em cima da montanha, porque o clima estava pesado. Então, no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 10, é a transfiguração. Do capítulo 11 até o 13, são os mestres da lei que abordam Jesus e dizendo: como é que você diz que é o Messias, se na tradição do povo de Israel tinha a seguinte ideia, que o Messias, quando viesse, a chegada dele seria tão forte, que o profeta Elias, que subiu para o céu numa carruagem de fogo, o profeta Elias voltaria exatamente para preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. Então, os mestres da lei, os escribas, chegam em Jesus e falam: como é que você fala que você é o Messias se Elias não voltou? Depois dessa cena, trazem para Jesus um homem possuído por um demônio, que os discípulos tentaram muito tirar o demônio dele e não conseguiram. Jesus expulsa o demônio, eles chegam em casa e os discípulos perguntam a Jesus: por que o senhor conseguiu e nós não? Jesus fala: certos demônios só são vencidos com jejum e oração. Então, essa cena da libertação do possesso é logo depois dela que vem esse texto agora. Vamos ver? Tome lá. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos, leia a igreja, atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Duas coisas. Jesus atravessava a Galileia, ele não queria o quê? Que ninguém soubesse disso, porque ele estava fazendo o quê? Ensinando aos seus discípulos. Todo domingo de manhã, você deve reservar um tempo para que ninguém saiba da sua agenda e a sua agenda seja
Você com Jesus que não quer que ninguém saiba que você está com Ele. Porque Ele se ocupa todos os domingos em ficar com você para te ensinar. É a missa. Não permita que a sua agenda seja interferida por nada nem por ninguém. Porque essa expressão, ela é caríssima para nós. O capricho de Jesus que para ficar com você, não quer que ninguém fique sabendo, você pode imaginar. Se você ler na sua Bíblia, lá em casa, a cena que acontece antes desse texto aqui, que Jesus com os discípulos, afastado, não quer que ninguém saiba, o texto diz assim, logo depois da cura do homem possesso, diz assim, e a fama de Jesus crescia tanto que ninguém conseguia segurar. O espanto tomava todos. Então, o contraste entre a fama e o escondido de Jesus com os discípulos para ensinar-lhes. Dificilmente nós temos uma experiência positiva de que a Eucaristia é uma experiência, primeiro, de ensino. A celebração da Eucaristia deve ser para nós, primeiro, e constituir para nós uma experiência de aprendizado com o Senhor. Particularmente nós mais velhos, corremos o risco de ir nos envelhecendo e a missa se tornar um rito que se repete de forma mecânica e a gente chega na igreja e põe no automático e deixa, blá, 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 amém, e vai embora, pronto. A gente corre um sério risco da missa virar um protocolo burocrático, uma ação ritual que não tem mais impacto à palavra de Deus, não tem mais força de ensino, não tem mais força de formar a minha consciência, formar o meu sentimento, o meu pensamento, para que decida de uma maneira nova o meu agir durante a semana. A função do ensino é que Cristo interfira no meu agir durante a minha semana. E talvez, por isso, é que nós evitamos ter na missa uma experiência de ensino, porque a gente não quer mudar a maneira de agir. A gente até quer que Cristo abençoe o nosso agir, mas a gente não quer mudar o nosso agir. Quer que ninguém mexa. Repito, principalmente quando a gente vai ficando mais velho. A gente corre o risco de entrar num tipo de vida, já sou, não vem. E Cristo tem que dizer, você não já está e não já está, não já é. Só Deus é aquele que é. Nós somos um processo permanente. Agora vem, qual é o conteúdo do ensino? Por que Jesus precisa de um isolamento, de um retiro escondido? Que tipo de conteúdo ele diz, transmite aos discípulos que precisa ficar escondido? Vejamos. Versículo 31. Pois estava ensinando aos seus discípulos e dizia-lhes, aqui vem o conteúdo do ensino de Cristo. Consiste em 3 coisas fundamentais que são o centro da nossa fé. Brada a igreja. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Para lá. Isso é o centro da mensagem da fé. Se tem uma coisa na fé que nunca deveria perder a força, o impacto de novidade, nunca. Se nós repetíssemos isso 1000 vezes por dia, cada vez que repetíssemos isso, deveria causar em nós um impacto fortíssimo. Essas 3 dimensões da fé. Ele sofreu, ele morreu
ele ressuscitou. Aqui está o conteúdo central da fé. Ele sofreu para que no seu sangue nós pudéssemos receber o perdão. Ele morreu para que na sua morte nós ganhássemos vida. Ele ressuscitou, está vivo no meio de nós e nos faz participar do banquete pascal, do penhor da glória futura. O Catecismo da Igreja diz que todas as vezes que celebramos a Eucaristia, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, nós recordamos o sacrifício sacramental, nós participamos do banquete pascal e nós recebemos um penhor da glória futura. São 3 afirmações belíssimas do Catecismo da Igreja. Centro da nossa fé. O que significa dizer que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens? Significa, primeiro, que não é uma fatalidade, não é um acidente de percurso. Muito antes de acontecer, Jesus antecipa com os discípulos e dizem: vocês estão me seguindo, empolgados. Multipliquei o pão uma vez, segunda vez, expulsei demônio, curei, ressuscitei defunto. Vocês estão empolgados demais, mas olhem lá na frente. Vai haver rejeição, vai haver sofrimento, vai haver morte, vai haver ressurreição. Vamos, me sigam, vamos. Olhem lá na frente. Vocês estão empolgados, mas lá na frente tem sofrimento, tem morte, tem ressurreição. O problema é que esse tema do sofrimento e da morte de Cristo não mexe mais conosco. Senão, Jesusinho, que é solidário ao meu sofrimento e por isso vai me abençoar e tirar-me do meu sofrimento. No máximo isso. Mas esse sofrimento é o empenho de Deus para apagar os meus pecados. Essa morte é o preço que Ele pagou pela nossa salvação. O tema do perdão dos pecados e da nossa salvação é um dos temas de maior desinteresse no ambiente cristão dos tempos de hoje. Nós transformamos a Santa Missa não mais no memorial do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição, mas nós transformamos a missa num evento protocolar e religioso em que a gente vai para pedir coisas. Pedir. E quando não, depois de ouvir a palavra, depois de comer e beber o corpo e sangue dele, antes de ir embora, a gente ainda vem aqui, toca Jesus e chora, diz a imagem, fala: ô Jesus, será que o senhor não está vendo meu sofrimento? Olha ali para casa, meu filho, meu marido, meu trabalho, minha profissão. Parece que ele é que não está vendo. Que pena que nós secamos nossa boca, nossa alma, diante da fonte. Que pena. Que pena que a gente recebe todos os benefícios espirituais e temporais quando celebramos a Eucaristia e ainda vamos embora com fome e com sede, como se nada dele tivéssemos recebido. Porque para nós só recebemos um benefício dele se chegar uma notícia boa de que as coisas lá na nossa luta, na nossa batalha, no trabalho, na família, na profissão, na saúde, ficou do jeito que a gente idealizou. Nós somos escravos das nossas idealizações. E quem põe ideais em nós hoje não é a igreja, não é partido político, não é a escola. Quem põe ideal em nós hoje é a propaganda dos produtos que oferecem a felicidade perfeita e que estão na vitrine. Nós somos escravas e escravos da mercadoria das vitrines. Hoje é dia
de você devolver a Jesus, devolver ao sangue de Jesus a autoridade para que ele lave a sua mente, seu coração e ponha, implante em você expectativas das coisas mais elevadas que ele te oferece na cruz. Veja. Tome comigo. Versículo 32, toda a igreja. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Se você lê no Evangelho de Mateus, esse mesmo texto, o segundo relato da paixão, diz assim: os discípulos ficaram profundamente entristecidos. Marcos diz: os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Tinham medo de perguntar por quê? Porque domingo passado, Pedro caiu na besteira de repreender Jesus e levou a maior bronca que Jesus não tinha dado nem no capeta. Só no capeta, não é, na verdade? Não é? Vai para longe de mim, Satanás. Eles pensaram: Ave Maria, a primeira vez que ele tocou nesse assunto foi um pampeiro que Jesus fez com Pedro, que eu não sou doido de pedir a palavra e dizer qualquer coisa para Jesus. Fica quietinho no meu canto, caladinho. Mas a boca está calada, mas a mente e o coração estão pervertidos de expectativas mundanas. Vamos ver? Versículo 33. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Uma boa pergunta. Quando viemos para a missa, nós estávamos falando sobre o quê? De domingo passado, na missa de domingo até hoje, no caminho da sua vida, das suas lidas, o que você diz? Quais foram os temas de debate, de discussão? Você pensa que Jesus, você pode imaginar a cena, Jesus com os discípulos caminhando para Jerusalém. Numa certa altura, ele conta pela primeira vez que vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto. Os discípulos cutucam um ou outro e dizem assim: ó, não vamos dar palpite não, deixa ele mais na frente, deixa ele distraído lá com o povo que toca nele, conversa com ele. E eles tomaram uma distância do Senhor. Mas Jesus estava atento e pergunta: o que vocês debatiam pelo caminho? Que conversa era aquela tão cochichada no pé do ouvido, tão interessados estavam naquele papo que vocês batiam pelo caminho. A surpresa vem. Vamos ver? Versículo 34. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Epa, tá vendo? Com medo de falar com Jesus, de ser corrigido por Jesus, mas entre nós não temos medo, e entre nós o debate é sempre esse: quem é o maior? No casamento, no trabalho, no trânsito, a gente enfia o carro querendo ser o maior, na igreja, tudo. Nós somos escravas e escravos da expectativa em querer ser o maior. Sempre, sempre, sempre. Escravas e escravos. Aquele jornal que tem na entrada da igreja, o encontro semanal, tem uma catequese do Santo Padre, o Papa Francisco, um texto belíssimo sobre Moisés que sobe o monte, fica 40 dias no monte, em oração, em jejum, aguardando uma resposta do Senhor para trazer para o povo. O povo achou que Moisés estava demorando demais, e Moisés estava esperando para descer com as 2 tábuas da lei. Quando Moisés desce, chega lá embaixo, o povo tinha convencido Arão de esculpir um bezerro de ouro. Faça para nós um Deus que ponha à nossa frente. Esculpir um bezerro de ouro. Papa Francisco tem uma expressão fortíssima no texto. Levem para casa. Ele diz assim: nós encomendamos um Deus à nossa medida. Nós encomendamos uma religião à nossa medida, uma igreja à nossa medida.
E a gente abandona o que for. Se o marido não foi a minha medida, se a esposa não é a minha medida, se a igreja não é, se o padre não é a minha medida, se Deus não é a medida de minhas expectativas, eu jogo fora e faço a escultura de um bezerro de ouro que põe-se na minha frente e eu vou atrás desse bezerro de ouro, mas eu quero as minhas expectativas, as minhas ambições é que decidem em que e como eu creio. Por que é que eles discutiam entre eles quem era o maior? Qual que é a conclusão? Porque Jesus anuncia que vai morrer. Pedro, Jesus já deu uma bronca nele e chamou Satanás domingo passado. Qual que é o debate? Quem vai, já que ele vai embora e Pedro foi destronado, quem de nós vamos ser chefe nesse troço aqui? Quem de nós vai mandar nesse negócio aqui? O que lembra? O que lembra? Pai ou a mãe passa mal. Corre para o hospital. Está todo mundo lá naquela aflição, o pai e a mãe, na UTI, os procedimentos, os exames. Chega aquele irmão, aquela irmã custosa, sobrinho, parente, cunhado, genro, nora custoso, e pergunta, cadê a bolsa dela? Cadê o cartão dele? E a senha da conta? Isso não existe, não? Não existe, não? Isso não existe, não? É esse o jogo. O que vai acontecer? Papai vai morrer mesmo? Mamãe vai morrer mesmo? Com quem que estão os documentos dos nossos bens? Onde é que guarda? Quem é que sabe o cofre? Quem é que tem acesso à papelada dos bens nossos? Escravas e escravos de uma expectativa, de uma ambição, de uma ganância que não permite a gente usufruir e preparar-se. Jesus anuncia pela segunda vez que vai morrer para alcançar para nós o perdão dos pecados, que vai morrer para devolver para nós a eternidade que nós perdemos pelo pecado, que vai morrer para garantir a nossa participação na glória eterna. E ao invés de a gente se aproximar dele e dizer, Senhor, tira de mim tudo que me afasta e me impossibilita de participar dos benefícios espirituais e temporais que o Senhor oferece na cruz. Nada, que nada. Jesus, já que o Senhor vai mesmo, decide logo quem de nós vai ser chefe nesse trem, porque quem vai ser tesoureiro, quem vai ser secretário, quem vai ter a chave do cofre, da despensa e assim por diante. Assim. Nossa República Federativa Brasileira é escrava de uma organização nefasta e perversa de beneficiados das estruturas públicas, do dinheiro público. E nós todos trabalhamos para sustentar uma massa de gente que nem servidor público é, mas é parente do servidor. E nós bancamos horrores. Horrores. Quem é o maior? Irmã, irmão, pegue comigo a segunda leitura. Quem é o maior? Essa briga no seu casamento, essa briga na sua casa, essa briga na sua família, na sua escola, essa briga na igreja. Quem é que manda nesse trem aqui? Quem é o maior? Caríssimos, leia esse texto, pondo essa palavra, aplicando essa palavra na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua fé, na sua comunidade.
no seu mundo. Vamos ler? Caríssimos, de onde vem, juntos, onde há rivalidade e toda espécie de obras más. Eu estou tão alterado que eu perdi uma palavra importante. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Existe rivalidade e inveja no meio nosso hoje em dia? Vejamos, continue. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, brada a igreja, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós, casais, esposas, esposos, filhos e pais, pais e filhos, irmãos? De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Leia. Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Prada. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Depois o próprio apóstolo corrige. Não, vocês pedem sim. Pedis sim. Continua? Mas pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Como é que pode eu pedir mal? Como é que pode eu rezar mal? Quando é que eu rezo mal? Responde o apóstolo. Quando, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos, todas as vezes que eu rezo, pedindo bênção e proteção de Deus, para que o fruto dessa bênção e proteção de Deus seja eu ter tudo para esbanjar meus bens nos meus prazeres, eu estou pedindo mal. Ixi, se fosse passar peneira em nossas rezas. Ia dar caroço demais e muito pouca polpa. Está vendo o fracasso de nossas rezas? Às vezes, você pensa assim, não, mas eu peço isso. Faça a lista das 3 coisas que você mais pede. Depois pense assim, essas 3 coisas que eu mais peço quando eu rezo, se eu ganhar e recebê-las, quais são as consequências delas em minha vida? As consequências é que eu vou esbanjar meus pedidos nos meus prazeres? Se for, você está pedindo mal. Mude o conteúdo, mude a reza. Volte ao Evangelho. Versículo 35. Leia. Jesus sentou-se, atitude de mestre, de autoridade. Um marido, uma esposa, um pai e uma mãe, um filho, quando percebe que não adianta mais ficar conversando no corredor e no caminho com o pai e a mãe, diz assim, vamos sentar, senta aqui, vamos conversar. Quando Jesus se senta, ele chama. Leia. Chamou os 12 e lhes disse, todos juntos até o final, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, brada, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Eu vou fazer um comentário
que eu sei que é polêmico, quando fala, Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles. A criança não é símbolo aqui de pureza. A criança não é símbolo aqui de atenção naquela linha moderna dos dias de hoje, que os psicólogos, os psicopedagogos falam de uma infantocracia, a ditadura das crianças. Pais e mães, vô e vó, que têm as crianças dentro de casa como ditadores, que mandam e desmandam dentro de casa, na sala de aula, na sala da catequese, mandam e desmandam. Não é esse o sentido de dar à criança a voz que ela nem maturidade tem para ter e mandar em todo mundo. Não é isso. Criança aqui é o contrário dos discípulos. Criança aqui, colocada no centro da roda por Jesus, significa aquela pessoa que não tem pretensões. Aquela pessoa que encontra-se numa situação de total dependência da autoridade dos seus superiores. Coisa que muita criança hoje não tem. Submissão à autoridade de ninguém. Não é disso que está falando. Está falando de alguém que não tem pretensão, que não tem vontade. Lastimoso. Dia de domingo eu sempre almoço com o Padre Ademário em algum restaurante. Eu vejo as mães. Mães que passaram, pais, avós, que passaram por provações na vida, dificuldades. Chega com o menino nesses restaurantes e o menino... As comidas de hoje são farturentas e a gente desperdiça horrores, não é? A menina chega e fala, não quero, não quero, não quero, não quero, não gosto. A mãe vai colocando batatinha, carninha, verdurinha, não quero, não gosto. É impressionante que a criança não proclama, não sorri diante de um banquete, ao invés de dar um beijo no pai e na mãe, dizer, papai, mamãe, obrigado, eu amo comer isso aqui, gosto demais disso aqui, adoro isso aqui, obrigado. A gente não vê sinal de gratidão nas crianças. A gente vê uma empáfia, um brado de autoridade que não podia ter. Ela pode até falar o que quer, mas o que ela não gosta, ela deveria respeitar como dom de Deus. Porque muitas crianças hoje vão morrer de fome, enquanto muitos de nós vamos jogar comida no lixo. As crianças não podem ter a autoridade que estão tendo. Ensinar uma criança, você não pode falar assim diante da comida, a comida é sagrada. É bênção, é dom de Deus. O que você não gosta, respeita. É fruto do trabalho de alguém. Fruto do trabalho da terra, do homem, de Deus. A gente não fala assim de comida. Comida a gente respeita. Não é desse tipo de criança que domina pai, mãe, professor, domina tudo. Criança que para Jesus é o contrário dos discípulos que discutem quem é o maior. Criança é aquela pessoa que não tem pretensão, aquela pessoa que diante de Deus encontra-se numa situação de total dependência dele. Nós perdemos o senso de total dependência dele. Se todo domingo a gente chegasse perto da cruz e dissesse, Senhor, eu dependo totalmente do seu sangue, da sua entrega na cruz. Eu dependo do Senhor para ser salva, para ser salvo, para ser perdoado, para virar gente que presta, para ser uma criatura melhor, para evoluir, para crescer. Eu dependo do Senhor. Senhor, eu necessito do Senhor. Eu não tenho pretensão nenhuma, senão aquela que o Senhor tem, de purificar-me e de salvar-me pelo seu sangue e por sua morte. Minha pretensão é essa, que o seu sangue me lave, que sua morte me salve.
Dê uma salva de palmas para Jesus. Pai e mãe, devolver para nós e devolver para as nossas crianças a autoridade de Cristo, a autoridade do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição. Esse é o exercício nosso hoje. É por isso que Jesus quer que ninguém saiba que você está com Ele hoje. É por isso que Jesus quer hoje ficar com você. Porque Ele quer dizer a você que Ele vai ser entregue, sofrer, morrer, para devolver a você a amizade de filha, de filho com o Pai eterno. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça agora um profundo diálogo com Jesus. Diga a Ele, para devolver a você pai e mãe, a você esposa e esposo, filha, filho, a capacidade não de ser o maior, mas de ser aquele que serve a todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Peça a Jesus essa graça. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, Ainda que nunca me fales, ainda que nunca me fales. eu sei bem o que tem sentido, Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, Tenho andado ao teu lado. Vamos cantar? Junto a ti permanecido, eu te levo em meus braços. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Pois sou teu melhor amigo. De pé, ninguém te ama. deixa o folheto no banco. Como eu.
Estenda as mãos para a cruz. Ninguém te ama. Canta. Como eu. Olhe para a cruz. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. A igreja, ninguém. Ninguém te Ah, como eu. Ninguém. Ninguém te ama. como eu. Olhe para a cruz, foi por ti. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama. Como eu. Estenda sua mão para a cruz. Crianças, também vocês, estendam as mãozinhas aqui para a cruz de Jesus. Peça a Jesus para tirar do seu coração tudo que provoca briga, rivalidade, tudo que provoca inveja, desinteresse, desrespeito. Pede a Jesus para tirar do seu coração tudo que te faz querer ser o maior, na vaidade, na ganância, nas ambições do mundo. Pede a Jesus para devolver a você a graça de ser aquele que serve com humildade, do jeito que ele serviu aqui na cruz a sua salvação, do jeito que ele serviu para você o perdão dos seus pecados, humilde, manso, obediente. Pede a Jesus, peça a Jesus humildade, mansidão, obediência. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Põe a mão no coração, olhe para a cruz Ninguém te ama. e agradeça a Jesus como eu. Obrigado, Jesus, por sua humildade, sua mansidão. Ninguém te ama. Obrigado, Senhor, por servir para nós o perdão e a salvação. Obrigado porque na cruz o Senhor foi o último de todos e aquele que serviu a todos. Obrigado, Jesus. Dá-nos a graça de viver assim. Amém. Amém. Com todo vigor, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Amém. Dirija a quem está do seu lado, dê um abraço bem forte e deseje a paz de Jesus. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, Paz para todo mundo. Vamos terminar com uma salva de palmas para Jesus. Bem forte. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Amém.